Olá, oitavos anos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Luciana e hoje nós vamos continuar com o tema Os Processos de Independência nas Américas. Porém, para a gente entender como ocorreu a independência do Brasil, primeiro a gente tem que estudar um pouquinho sobre a estadia, ou seja, o tempo que a família real portuguesa saiu lá de Portugal, um caso inédito na história da humanidade, onde uma família real e toda a corte, o que é corte, Os nobres que viviam lá no palácio ali com o rei, a nobreza cortesã, saem de Portugal e vêm para a colônia, vêm para o Brasil, tá? Isso ocorreu em 1808. Após assistir essa videoaula e ler atentamente as páginas 122 a 127 do seu livro didático, ou aqui, logo abaixo desse material, porque eu printei as páginas aqui, vocês vão responder, no seu caderno essas questões aqui, ó. Por que Dom João VI e toda a corte portuguesa vieram para o Brasil em 1808? Qual a principal consequência da abertura dos portos? Essa atitude beneficiou a quem? Como foram os tratados com a Grã-Bretanha e quais as consequências dessas medidas? Quais mudanças ocorridas no Rio de Janeiro com a transferência da corte? O que ocorreu em 1815? Qual a realidade das camadas populares que viviam no Rio de Janeiro nesta época? Como ficou Portugal após a partida da família real? O que foi a Revolução Liberal do Porto? Quais as consequências dessa revolução? E por que Dom João VI retornou para Portugal? Após copiar e responder essas questões, não se esqueçam de enviar as fotos da tarefa pronta para o WhatsApp do professor José Aparecido. Então vamos lá? Vamos entender um pouquinho melhor como foi isso? Olha só. Vocês lembram lá do bloqueio continental que o Napoleão, que era o imperador da França, decretou em 1806? Neste bloqueio continental, Napoleão ele proibia os países da Europa continental de comprar os produtos industrializados na Inglaterra. Qual que era o objetivo do Napoleão? Debilitar economicamente a Inglaterra para poder conquistar, os ingleses. Só que Portugal, galera, era um caso super à parte, assim, tá? Por quê? Porque Portugal já tinha negócios e tratados com a Inglaterra uns 2 séculos antes. Então, Portugal, o rei Dom João VI, ele ficou numa situação muito delicada. Se ele comprasse os produtos da Inglaterra, Napoleão invadiria Portugal com suas tropas. Se ele parasse de comprar os produtos da Inglaterra, os ingleses, bombardeariam Lisboa, que é a capital de Portugal. Então, Dom João VI, na época o príncipe regente de Portugal, ele pensou e achou a seguinte saída. Ele continuou, coleguinha dos ingleses e pediu ajuda para os ingleses, colocou cerca de 10 mil nobres e toda a família real, em alguns navios cercados ali, protegidos pela Marinha Britânica, saíram em novembro de 1807 de Portugal e chegaram aqui no Brasil, em 22 de janeiro de 1808, com toda a família real ali. Eles aportaram em Salvador, na Bahia, tá? O que eles encontraram na Bahia? Uma situação caótica, Não tinha casa suficiente para todo mundo, então eles ficaram um pouquinho lá em Salvador. Em março de 1808, toda a família real, muda para o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro passa a ser, assim, a capital do Brasil. Lembrando que a primeira capital do Brasil foi Salvador e com a mudança da família real para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro aí se torna a capital do Brasil, Ainda em Salvador, pessoal, uma das primeiras medidas do Dom João VI foi assinar um decreto, sobre a abertura dos portos do Brasil para as nações amigas de Portugal. Essa abertura dos portos, ela acabava com o pacto colonial, e permitiu aos brasileiros negociar, ou seja, comprar, produtos de outros países além de Portugal.
como outros países, a gente entende Inglaterra, tá? Ou seja, a Inglaterra ela tinha ajudado Dom João a vir para o Brasil, né? Não foi de graça, tá? A Inglaterra pediu, né, para o Dom João um favor para pagar isso. E esse favor foi a abertura dos portos. Dessa forma, né, a Inglaterra passou a vender para o Brasil e ganhar mercado consumidor, tá? Além disso, em 1810, o Dom João também assina, né, em favor da Inglaterra, os tratados de comércio e navegação que dava aos ingleses vantagens alfandegárias, né, em relação aos produtos de outros países. Por exemplo, as taxas para os produtos ingleses entrarem no Brasil era de 16%, tá? E de outros países era de 24%. Então, óbvio, né, que os tratados de 1810 favoreceram e muito, né, a Grã-Bretanha, porque passou a vender, né, para o Brasil os seus produtos, né, industrializados, e isso foi ruim para o Brasil, porque aqui no Brasil passou a não desenvolver, a não se investir, né, em manufaturas, ou seja, grandes oficinas, né, para produzir produtos em grande escala, e o Brasil passou a ser muito dependente, né, grande consumidor, né, dos produtos ingleses aí no século XIX, tá? Então, ó, família real brasileira, desculpa, a família real portuguesa, chegou ao Brasil aqui em 1808, abre os portos, né, as nações amigas, assina os tratados de comércio e navegação, o que beneficia aí, né, a Inglaterra. Com a mudança, né, da corte, Dom João para o Rio de Janeiro, ele esteve que fazer do Rio de Janeiro, ou pelo menos do centro, né, do Rio de Janeiro, um local que condizia como sede da corte, né, como local onde a família real morava. Então, Dom João fez várias mudanças no Rio de Janeiro, como, né, ele cria a imprensa régia, né, o que permitiu imprimir livros e jornais no Brasil, surgindo assim a Gazeta do Rio de Janeiro. Ele também traz vários livros, né, de Portugal, cria a Real Biblioteca, que atualmente é a Biblioteca Nacional, e ainda funda escolas no Rio de Janeiro. Porém, essas escolas, né, não era para os pobres, não, tá, gente? Era para os filhos, né, de gente rica, né, das classes médias urbanas. Essas mudanças, né, no Rio de Janeiro, ela ajudou a divulgar hábitos e padrões de consumo até então desconhecidos pelos ricos da localidade, né? Esses ricos do Rio de Janeiro passaram a consumir produtos, né, principalmente europeus, né, como eu já falei para vocês, roupas, joias, artigos de luxo, móveis e artefatos, né, de uso doméstico. Além disso, o Dom João, ele era certamente, assim, digamos, um visionário, tá? Ele passou a incentivar a cultura, a artes, né, e as finanças no Brasil. Ele criou teatro, biblioteca, academia literária, científica, e inaugurou o Jardim Botânico e trouxe para o Brasil uma missão estrangeira de artistas franceses, liderados pelo Jean-Baptiste Debré, e esses pintores, né, ficavam aqui no Brasil registrando os costumes, pintando quadros, né, que hoje são importantes fontes históricas, onde registravam os costumes e a vida cotidiana, né, ali no Rio de Janeiro. Em 1815, com a queda de Napoleão lá na Europa, não tinha mais sentido a permanência de Dom João e a família real aqui no Brasil. Só que ele tinha gostado do Brasil, então o que ele faz? Em 1815, o Dom João muda o status do Brasil, né? Muda a condição do Brasil e eleva, né, o país à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, tá? A rainha Dona Maria I, a mãe de Dom João, morre, né, em 1818. E em 1818 ele passa de príncipe regente e foi coroado rei, né, de Portugal e do Brasil, sendo nomeado Dom João VI, tá? Ó,
centro ali, né, do Rio de Janeiro, onde a família real vivia. Sofreu muitas modificações, recebeu artistas, recebeu o Jardim Botânico, recebeu biblioteca, obviamente, né, que não foi todos os lugares do Rio de Janeiro, que era assim, tá? Nas partes mais pobres, a galera sofria com problemas, né? Falta de água, falta de comida, falta de moradia. Então, no imaginário popular, a gente imagina, né, um período joanino maravilhoso, um Rio de Janeiro perfeito, né? Porém, né, não foi para todos. A presença da corte, ela acaba aumentando aí, né, a desigualdade social aqui no nosso país, certo? Ó, o que que acontece, né, que culmina aí com a volta de Dom João VI para Portugal em 1820. Vocês lembram da Revolução Francesa? A Revolução Francesa, ela vai espalhando, né, para os outros países da Europa com seus ideais de liberdade. E chega lá em Portugal, né, em 1820, quando eclode a Revolução Liberal de 1820 ou a Revolução do Porto, tá? Né, os liberais do Porto, né, os revolucionários, o que eles acontecem? Eles conseguem ganhar lá e eles convocam eleições ali para as cortes, né, que era o parlamento ali de Portugal. Após as eleições para as cortes, é elaborada, né, uma carta magna, ou seja, uma constituição para Portugal. E os deputados, eles aprovam uma série de medidas restringindo a influência dos Estados Unidos, da Inglaterra, e favorecendo os interesses da burguesia ali metropolitana e restabelecendo o poder, né, que os portugueses tinham ali. Após o fim da Revolução do Porto, né, e esses deputados aí terem essa Constituição, o que eles queriam? Na prática, eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, tá? Só que os comerciantes aqui no Brasil e os grandes proprietários de terra, eles já haviam se acostumado e se beneficiado com as liberdades conquistadas pela abertura dos portos e pela presença da corte aqui no Brasil, né? Então, o que acontece? O Dom João VI, ele se vê pressionado, porque Portugal agora tinha uma constituição, tá? E ele acaba voltando para lá com medo de perder o trono no dia 25 de abril de 1821. Mas ele deixa o Brasil voltar a ser colônia? Não, tá? Ele deixa seu filho Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. E essa forçação de barra, digamos assim, de Portugal para que o Brasil voltasse a ser colônia faz com que, né, o Dom Pedro, que depois se tornou Dom Pedro I, liderasse aí o processo de independência do Brasil, tá? Então, olha só, Napoleão, recapitulando, Napoleão invade a Europa, tenta invadir Portugal, o rei Dom João VI vem para o Brasil, fugindo de Napoleão, em 1808. A presença de Dom João aqui gera inúmeras mudanças no Rio de Janeiro e no status do Brasil, que deixa de ser colônia e passa a ser sede do reino. Quando Dom João volta para Portugal, né, devido à Revolução Liberal do Porto, Portugal já tinha uma constituição, ou seja, Portugal não era mais uma monarquia absolutista. Então, temendo perder todo o seu poder, perder o seu trono, o Dom João volta para lá, tá? Deixa o filho dele aqui, o Dom Pedro. Com a pressão para que o Brasil voltasse a ser colônia, Dom Pedro, né, com a ajuda aí dos comerciantes e das elites e também dos proprietários rurais, ele acaba proclamando a independência do Brasil, que é um assunto aí para nossa próxima aula. Pessoal, espero que tenha clareado um pouquinho, tá? Um abraço para vocês. Quinta-feira estaremos de plantão para esclarecer qualquer dúvida. Tchau!